A paz do Senhor Jesus, para todos nós que alcançamos a graça de viver mais um dia. Eu, André e a Sara estamos aqui mais uma vez para a gente começar a leitura do Novo Testamento, né? Dar continuidade a essa leitura. E hoje a gente está no livro de Mateus, com o capítulo 5. Se você puder acompanhar, vai ser uma bênção que você possa acompanhar na sua Bíblia de papel ou no aplicativo. Importa é que você possa acompanhar, porque hoje o capítulo é um pouquinho maior e talvez a gente precise voltar, ver o vídeo, assistir o vídeo mais vezes, né? Para fazer isso com um pouquinho de calma e cautela. Tá ruim, meu amor? Eu vou começar a leitura do capítulo 5 e depois o André vai dar continuidade e por fim a Sara, tá bom? O capítulo 5 contém uma epígrafe que diz assim: o Sermão da Montanha. E a parte que eu vou ler é sobre as bem-aventuranças e depois o André vai dar continuidade, tá bom? Vou iniciar. E Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. E, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e, mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai, que está nos céus. Se não conseguir, me fala que eu continuo. Eu acho que eu consigo, sim. Versículo 17, André vai dar continuidade. Depois do versículo 16 tem um epígrafe que diz o seguinte: Jesus veio cumprir a lei. Começa assim, versículo 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim destruir, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio jamais passará da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um destes mandamentos, por menor que seja, e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar, será chamado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouviste que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que, sem motivo, se encolerizar contra o seu irmão, será réu de juízo. E qualquer que disser a seu irmão, raca, será réu do sinédrio. E qualquer que lhe disser louco, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta.
concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial, e te lance na prisão. Em verdade te digo que, de maneira nenhuma sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Continua 27. Então. Até aqui, né? É. Ouviste o que foi dito aos antigos: não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Portanto, se o teu olho direito te escandalizar, arranca-o e atira-o para longe de ti, pois é melhor que se perca um dos seus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te escandalizar, corta e atira para longe de ti, porque te é melhor que um dos teus membros se perca do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. Também foi dito: qualquer que deixar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa de fornicação, faz que ela cometa adultério. E qualquer que casar com a repudiada comete adultério. Outro sim, ouviste que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas cumprirás os teus juramentos ao Senhor. Eu, porém, vos digo que de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, porque é o trono de Deus, nem pela terra, porque é o escabelo de seus pés, nem por Jerusalém, porque é a cidade do grande rei. Nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Sara, pode continuar no versículo 37, por favor. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho e dente por dente. Mas eu digo: não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e também tirar de você a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele em uma milha, vá com ele 2. Dê a quem pede e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amem os seus inimigos e orem por aqueles que o perseguem, para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarrarem aqueles que os amam, amados, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial de vocês. Amém. Irmãos, o capítulo 5 de Mateus, ele inicia o Sermão do Monte, né? Deixa eu falar um negocinho rapidinho aqui, que a gente, eu parei de ler no 36 e a Sara começou a ler no 38. A gente pulou um versículo muito importante, que é o versículo 37, que diz assim, ó: seja, porém, o vosso falar, sim, sim, não, não, porque o que passa disso é procedente do mal. Amém. Legal, amor. Todo esse capítulo, que é o início do Sermão do Monte, eu vou mostrar para vocês como está na minha Bíblia. Eu não sei se vai dar para ver, porque a câmera é ruim, né? Nessa edição aqui, tudo que Jesus fala está em vermelho. Então, amigos, tudo que nós lemos aqui no capítulo 5, quem diz é Jesus Cristo.
É Ele quem está nos ensinando. Desde as bem-aventuranças e a respeito de como a gente deve proceder em algumas questões do cotidiano da nossa vida, o Sermão do Monte é um conjunto de regras de boa convivência, de caráter cristão. Ele está registrado aqui de maneira que a gente possa utilizar isso como um guia de vida, é para regra de vida. E ainda que eu não concorde com o versículo 37, com o versículo 22, eu preciso entender que mesmo não concordando, eu não posso negar quem estava falando. E é o próprio Jesus que nos ensina acerca desses assuntos do capítulo 5, que são muitos, eu anotei aqui, alguns para não esquecer. Ele começa com as bem-aventuranças, ele fala sobre sermos sal da terra e luz do mundo, fala sobre o controle da ira, sobre a luxúria, sobre o divórcio, sobre os juramentos, sobre vingança e sobre amar ao inimigo. A importância é tão grande que vale a gente ler, reler, ler novamente, ler mais uma vez e quantas vezes forem necessárias, até que isso entre na nossa alma, que crave na tábua do nosso coração. Não basta só ler, nem tampouco só meditar, nem tampouco só estudar. Precisamos viver, praticar. E não é porque a gente acha que está na Bíblia tem que fazer, não. É porque se está. E se é o próprio Jesus quem está ensinando, dividindo isso com a gente, é porque tem um propósito de nos fazer caminhar na verdade. Ainda que o mundo venha trazendo novas informações, novos conceitos, novas leis e novas regras, se eu e você cremos num Cristo ressuscitado e que a nossa salvação eterna está nas mãos dele, esse é o conjunto de regras. Não haverá outro. Esse é o conjunto de regras. É a palavra de Deus. E aí eu até anotei aqui. As bem-aventuranças tratam da alegria e esperança, das bênçãos diante das atitudes que temos na vida. São um código de ética para os cristãos. Valores da eternidade, uma fé verdadeira e sincera. Não podemos escolher apenas as bem-aventuranças que nos convém, mas viver um conjunto delas para honrar a Deus com as nossas vidas. A perseguição fortalece a fé dos que a suportam e não desistem. Devemos nos esforçar para influenciar positivamente o mundo com o amor de Deus. E esse é o nosso papel, irmãos. Influenciar as pessoas, o nosso mundo em que vivemos ainda nele, com o amor e o cuidado de Deus. Se a gente ainda não se importa com isso, deve ter alguma coisa errada, ainda falta encaixar alguma peça. Mas não vai dar para escolher um ou outro. É um conjunto de regras e a gente precisa entender que para amar a Deus eu vou ter que obedecê-las. Então hoje a gente traz essa reflexão e essa leitura e espero em Deus que, se Deus permitir, na próxima sexta-feira a nossa família possa estar dividindo com vocês a leitura do capítulo 6, sabendo que Deus tem nos sustentado, tem nos livrado, tem nos guardado. Peço oração pela saúde do André, ele tem tossido bastante essa semana, ficou muito resfriado, muito gripado. Mas a gente tem tentado permanecer na vontade de Deus, que é difícil negar a nossa própria vontade e perseverar na vontade do Pai. Mas é a melhor decisão que a gente pode tomar. Então, que vocês possam meditar nesse capítulo essa semana. Né? Eu sou muito grata a Deus pela oportunidade de a gente continuar, ainda conseguir fazer a leitura aqui em casa, a nossa família, e com quem mais nós conseguimos dividir isso, né? E isso a Deus pertence, né? A gente está aqui tentando fazer a nossa parte, né? Dividir o que a gente tem de mais precioso, que é a palavra do nosso Deus. Amém? Quer acrescentar alguma coisa? Eu queria falar sobre os versículos do 43 ao 48, que é o final do capítulo. Eu estava falando baixo aqui, eu estou raciocinando, tá? Desculpa. Eu queria falar do versículo 43 ao 48.
Aqui Jesus fala do amor ao próximo. Só que se a gente for parar para ler isso aqui direitinho e a gente se colocar no lugar do inimigo aqui, isso tem a ver com a gente, com Deus também. Porque nós, antes de aceitarmos Jesus como nosso Senhor e Salvador, antes de reconhecer Deus como nosso Deus, nós éramos inimigos de Deus. E ainda assim, Ele, da mesma forma que Jesus manda a gente fazer aqui, Ele fez com a gente. Ele nos amou sendo inimigo deles. E nos desejou bem sendo inimigo dele. Então, no final ele fala assim, ó, sedes vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Então, ele desde a eternidade, desde o sempre, ele já nos amou, mesmo sendo inimigos. Então, a instrução que Jesus dá aqui, mais uma vez, como ele diz, do sal da terra, eu já até comentei com o Thaís sobre isso, que a gente chega a uma conclusão numérica de que ele está dizendo que nós temos que ser representantes de Deus aqui na terra, resumidamente falando. Então, aqui ele diz basicamente a mesma coisa. Sedes vós perfeitos, como o vosso Pai é. Amar o teu inimigo, como Deus nos amou, quando nós éramos esse inimigo. Amém? E essa é a nossa jornada, né, gente? Essa perfeição, Deus é perfeito, nós não, né? Nós buscamos essa perfeição a cada dia, né? Buscamos através da santificação em Jesus Cristo. Porque só a graça de Deus pode nos capacitar, nos impulsionar a resistir à tentação. E essa santificação é diária mesmo, né? Mas é para alcançar uma perfeição, sim. É para buscar ser semelhante ao nosso Jesus, ao nosso Mestre, né? Gente, às vezes a tentação não é só de fazer o mal, não. Às vezes a tentação é também de não fazer o bem, é de sonegar o bem. Isso também é pecado, tá? Você poder fazer o bem e não fazer, negar, é pecado, tá na Bíblia, tá? É um capítulo muito rico. Muito. A gente gostaria de ter condições de poder ficar aqui por mais tempo, né? Mas eu creio que o Espírito de Deus, Ele quem traz a revelação daquilo que a gente está precisando aprender, ouvir, né? Ele mesmo é quem trata os nossos corações. E eu desejo que isso aconteça com cada um de nós, né? Que não seja só mais uma leitura na nossa vida, mas que, pelo contrário, que essa leitura traga cura na nossa alma, libertação no nosso espírito, e que nos faça valorizar a redenção e a salvação eterna que a gente alcança através do sacrifício de Jesus Cristo. E eu agradeço a Deus por essa oportunidade, pela minha casa, pela minha família, pela nossa saúde. Agradeço a Deus porque eu sei que Ele também está cuidando do André essa semana, que precisou trabalhar e se esforçar, mesmo estando com dores no corpo e tudo mais. Mas sabemos que Deus tem cuidado, tem zelado por nós. Amém. E desejo que o Espírito Santo de Deus frutifique na vida de vocês, né, de cada um de nós. E na nossa, também, com certeza, cada dia. E que possamos ser alcançados por Deus, mas não só isso, mas que possamos também alcançar outras pessoas com esse amor, né, para essa redenção em Jesus Cristo. Quer falar alguma coisa, Sara? Não? Já balançou a cabecinha assim? Vamos orando pela Sara também, irmãos. Então, eu quero deixar um beijo para todos os meus amigos, nossos irmãos, e agradecer a Deus por essa oportunidade em nome de Jesus. Amém? Amém. Um beijo a todos. Tchau. Deus.